que eu digo de dica para um jovem profissional, a primeira coisa é que ele precisa identificar no seu percurso curricular o que ele gosta, o que ele gosta de fazer. Eu estava falando isso hoje em aula, que você não pode cuidar de uma espécie da qual você não tem afinidade. Se você tem medo do cachorro e você tem medo do gato, você não pode ser um clínico de cães e gatos. Claro que você tem que evitar mordidas e arranhões, obviamente, para não sair mutilado da clínica diariamente, mas isso não pode ter medo. Você tem que ter intimidade com a espécie, você tem que gostar da espécie, você tem que experimentar de tal sorte que você diga, isso é o que eu gosto, né? Se você não tem essa afinidade, você está no caminho errado. Então, você tem que escolher uma outra espécie, né? Eu não tenho habilidade com cães e gatos, nunca tive. Embora, quando muito jovem, ainda na graduação, eu estagiei por 2 anos com clínica de cães e gatos. O que eu queria lá? Eu queria aprender os conceitos do que era colher o sangue, fazer um exame, o que é escutar um coração, o que é uma frequência cardíaca. Então, isso mais ou menos se aplica em toda e qualquer espécie, guardadas as diferenças anatômicas, né, e as características fisiológicas. Mas o conceito e o modo de fazer é igual. Então, eu fui para a clínica de cães e gatos porque na minha faculdade não tinha uma clínica de bovinos. Eu sempre soube que queria ser professor, isso me ajudou muito, mas óbvio que poderia ter dado errado. Na minha época não existiam, quando eu era jovem, não existiam tantos concursos como tem hoje em dia, não tínhamos tanta faculdade de veterinário como temos hoje em dia, tantas universidades públicas, então havia um pouco de temor em querer ser professor. Mas fui bastante agraciado, tive mestres valiosíssimos, né? E uma coisa que é importante é se ligue às pessoas que te dão fruto, que vão te dar frutos e sombra. Você precisa de mestres, você precisa de orientadores, você precisa de pessoas que possam contribuir e te ajudar a pavimentar a tua trajetória. Então, aprenda o inglês. Antes, muito cedo. Faz muita falta. Isso me prejudicou muito, certo? Talvez eu tivesse uma carreira internacional hoje muito mais consistente, muito mais consolidada, se eu fosse fluente no inglês desde a graduação. Pode ser outras línguas também, mas principalmente inglês. Aprendam tudo que vocês puderem aprender sobre comunicação. É muito, muito, muito importante saber se comunicar. Tem que aprender a se comunicar, porque a comunicação é tudo. Mesmo que você diga, não quero ser um professor, mas você pode um dia trabalhar na indústria farmacêutica, você terá um espaço como comunicador. E na própria clínica de cães e gatos, você comunica todo dia com cada tutor que você atende. E cada um é uma abordagem distinta, cada um é uma forma de conversar. Precisa, sim, ter bastante habilidade com isso. Descubra, de fato, se você quer ser um clínico, se você quer ser um docente, se você quer ser uma pessoa que vai trabalhar com marketing veterinário, descubra o seu interesse, de verdade, e se aprimore. Eu fiz muitos cursos. Eu não tive um mês de férias nos 6 anos que eu passei na universidade. Eu sempre fiz das minhas férias uma possibilidade de aprendizado. Então, fui para a USP muitas vezes, eu fiz estágios com equinos, com ruminantes sempre, né, com clínica, com cirurgia, eu fiz estágios em fazenda. Então, é importante aprender as diferentes formas de ver a problemática, de trabalhar, né, e você vai pegando o melhor de cada pessoa e se tornando um profissional melhor. Se você quer ir para a academia, fazer mestrado, doutorado, então aprenda estatística. Você não pode simplesmente não saber nada de estatística, porque isso perpassa toda a questão do método científico e de tudo que você vai fazer na academia, né? Hoje, os profissionais, eles fazem mestrados, e se eu fosse recomeçar minha carreira, eu recomeçaria pela residência. A residência hoje tem uma bolsa do MEC, muito bem respeitada, financeiramente interessante. A residência é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, então escolha uma boa residência numa grande universidade, com professores muito renomados, que trabalham muito, que são generosos em transferir o conhecimento. Eu faria a residência para ir para o mercado de trabalho. E depois, quando eu estivesse no mercado de trabalho, eu faria mestrado. Talvez mestrado profissional, ao invés de mestrado
acadêmico, mas na veterinária não temos muitos mestrados profissionais. Se não tiver mestrado acadêmico, para quê? Isso te coloca num outro patamar, num outro universo profissional. Então, eu acho que isso é interessante, gera respeitabilidade, mesmo que isso não agregue valor financeiro à sua carreira naquele momento. Mas, futuramente, isso fará diferença no seu portfólio. Então, quando você for vender o seu trabalho, né, o seu currículo, você vai poder mostrar um portfólio em que você tem uma carreira muito consistente, consolidada. Era assim que eu faria hoje em dia.